Olá, seja muito bem-vindo à terceira aula do nosso evento Chocolate Meu Doce Negócio. Eu sou o Gustavo Ono e hoje você vai aprender sobre dois pontos muito importantes, que é vendas, e vamos focar bastante também sobre temperagem de chocolate para você entender todo esse processo aí do zero. Então, o que a gente vai abordar aqui nessa aula é sobre a temperagem, sobre a produção de bombons. Eu vou te ensinar a colorir um chocolate e também a fazer um recheio, uma ganache saborizada com licor de laranja. Então, é uma aula bem recheada e nós vamos falar muito sobre um assunto muito importante que todo negócio precisa ter esse assunto incluso, que é vendas. Então, para você vender bem, para você ter um produto interessante, você precisa ter a técnica de venda correta também. E eu vou te mostrar alguns meios para você já começar agora. E eu quero já ver os seus resultados aí no início para você entender o potencial que o maravilhoso do chocolate tem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o coração, sobre esse preparo. O coração, a receita é coração, tá? Mas é só o formato mesmo. E nós vamos colorir e usar todas as técnicas aqui para vocês conhecerem essa maneira de você vender o produto, principalmente utilizando o recurso principal que é o formato. Então aqui é um formatinho de coração super bonito e eu vou te ensinar a colorir o chocolate, deixar ele num tom meio bordô, que fica lindíssimo e combina super com esse design aqui. Lembrando que eu estou usando o formato de policarbonato, foi a mesma que eu usei na aula 1. E para você adquirir, é só você comprar ela pela Confitare ou pelo AliExpress, que eu vou deixar depois aqui embaixo para você dar uma olhada. E vamos aqui começar polindo o nosso molde. Então o primeiro processo é pegar um paninho macio, álcool 70 ou de cereais, e nós vamos polir aqui essa forma para garantir que o nosso chocolate fique com bastante brilho. Pode ser um papel macio ou pode ser um pano multiuso, o famoso Perfex, para polir esse molde aqui. Ó, rapidinho de fazer, super prático. E aí a gente tem que polir todas essas cavidades muito bem para garantir que o nosso chocolate saia bem brilhante no final. A gente faz isso para ele ter brilho no resultado final, certo? Então preparamos aqui o nosso molde para começar, vamos deixar ele aqui no cantinho. E eu já tô com o chocolate derretido. Esse aqui é o mesmo chocolate da aula 1, a gente gravou, né, dias depois. E ele tá aqui perfeitinho, que a gente armazenou ele direito. E ele tá com essa textura, que é a que a gente precisa para fazer a nossa casca. E a gente vai usar esse mesmo chocolate para fazer tanto a casca quanto o nosso recheio. Então, pra gente iniciar, só vou pegar um bowl. Aqui. E a gente vai iniciar colorindo. Então eu vou te mostrar como que colore o chocolate, que a gente vai fazer essa casca, tingindo ele mesmo, tá? E aqui tem um segredinho já muito importante no começo, que é isso aqui. Eu vou adicionar uma pequena quantidade do nosso chocolate, eu tô usando aqui o ao leite. E eu vou pegar aqui corante lipossolúvel, que é corante para chocolate. No caso esse é o iceberg, pode ser o Grande Chef ou o iceberg. Eu vou adicionar aqui uma quantidade boa do nosso corante vermelho. Tá? Você vai estranhar agora e falar, meu Deus, esse chocolate tem muito corante aí nesse chocolate. É exatamente isso que a gente quer agora nesse primeiro momento. Porque a gente tá o quê? Diluindo esse corante numa base gordurosa. Quando a gente mistura em pouquinho, a gente tem uma solução concentrada e depois é só a gente adicionar o chocolate para mexer. Se eu adicionasse esse corante diretamente aqui, o resultado que você ia ter ia ser um chocolate todo empelotado. Então quando a gente faz uma pastinha só com um pinguinho de chocolate e muito corante, a gente dilui totalmente esses pontinhos, essas bolinhas, e aí ele pode aceitar o restante do chocolate para ficar perfeito. Então ó, raspa bem, raspa as laterais e dissolve esse corante com força, com energia mesmo, para ele se dissolver e ficar bem homogeneizado com esse preparo. Agora, a gente vai vir com uma outra parte de chocolate, vamos adicionar. E a gente vai misturar, ó. E eu tô usando o chocolate ao leite, não o branco, porque eu quero um vermelho num tom mais bordô, que eu acho que fica mais bonito, mais interessante. Mas se quiser fazer um vermelho bem vivo mesmo, você vai usar o clássico branco. Ó que lindo que fica, tá vendo? Aqui eu já tenho um chocolate vermelho. Fica super especial.
essa tonalidade meio bordô. E aqui eu tô sentindo que eu preciso de um pouco mais de corante para isso. Então, vamos diluir um pouco mais. Como eu quero um vermelho mais forte, vou aproveitar usando todo esse corante aqui, porque a marca Iceberg, ela realmente tem um pequeno problema, que ela não chega no vermelho tão fácil. Se eu tivesse usado essa mesma quantidade de Gran Chef, talvez teria sido um pouco mais simples de dissolver. Mas ó, mesmo processo, dilui bem o corante. E esse é o corante lipossolúvel, tá? Existe o corante hidrossolúvel, que é base água, e existe o lipo, que é base gordura, que é esse daqui que a gente tá usando. Ó, diluí, fiz um vermelho forte. Agora eu posso juntar nesse outro aqui. E é assim que a gente colore o chocolate. Se quiser tingir de amarelo, verde, azul, eu só recomendo usar o branco. Chocolate branco. Esse daqui é só porque eu quero um tom fechado mesmo de bordô. Então eu dei uma exagerada no vermelho mesmo, pra ficar um vermelhão forte, bonito, vivo. Que é isso aqui, ó, que a gente quer, tá? Se quiser até diluir com um pouquinho mais do ao leite, fica ótimo, porque a gente tem que ter uma quantidade ok de chocolate ao leite pra gente conseguir moldar a casca do nosso bombom. Ó, então fiz aqui um bordô super lindo. E aí sim, a gente pode fazer ali o processo de temperagem para resfriar esse chocolate para poder trabalhar. Então a gente precisa de termômetro sempre. E a gente vai medir a temperatura desse chocolate para ver quantos graus ele tá, porque nessa troca aí ele já dá uma esfriadinha. Ele ainda tá 37 e a gente tem que fazer agora o processo de resfriamento pré-cristalização, chamado temperagem. E a gente só precisa de água gelada para fazer esse movimento. E a gente pode pegar aqui água da geladeira mesmo, pra gente cobrir o fundo aqui e resfriar, derrubar a temperatura desse chocolate. A gente vai fazer aqui o método do banho-maria invertido. Então eu tô com um bowl, água gelada, cuidado para essa água não cair no chocolate. Deixa eu ver se já é o suficiente. Tá, ainda não. Precisa de mais um pouco. Provavelmente toda essa água, que eu peguei um bowl bem grande aqui no momento. Toma cuidado para essa água não cair no chocolate em hipótese alguma, tá? Ó, coloquei aqui. Agora sim tá encostando. E nós vamos misturar esse chocolate para derrubar a temperatura dele para 29 graus. Mexe bem. E ele vai esfriando aos pouquinhos. Vou pegar aqui meu termômetro. E vamos acompanhando aqui essa temperatura caindo. É só ir mexendo, resfriando esse chocolate. Essa técnica do banho João, ela é bem rápida. E ela é muito boa para quando você tá com pressa e precisa ter o chocolate cristalizado rápido. E não uma quantidade muito grande, tá? Mas existe um outro método, que é o método Gustavo Ono, que ele é muito mais prático. Você nem precisa ter água gelada para fazer e nem precisa sujar 2 tigelas para esse preparo, que nós vamos falar sobre ele amanhã, tá? Ó, estamos medindo aqui a temperatura, já caiu para 33. E a gente tá esfriando aqui esse chocolate. 33, 32, eu preciso dele a 29 graus. E aí nesse resfriamento, a gente precisa prestar atenção, né? De não baixar demais a temperatura e de não cair água no meio do preparo, tá? Porque se cair água vai ser um problema bem grande, tá? Deixa eu só ver aqui como é que tá a temperatura. Aqui, acho que a gente alcançou, a gente só precisa uniformizar ela. Pega aqui o bowl e a gente seca bem o fundo dele. E aqui agora a gente tem que misturar e uniformizar muito bem essas temperaturas para garantir que o nosso chocolate já está temperado. Agora sim a gente mexe bem e vamos medindo aqui a temperatura só para garantir de que ele chegou e está perfeito para a gente poder informar com a nossa casca, tá?
Então aqui já tá 29 graus, temperatura que a gente precisa. E não pode esquecer de misturar muito bem quando for utilizar. Aqui a gente tá com a nossa espátula de raspagem e vamos começar aqui a moldar a casquinha do nosso bombom. A gente vai despejar esse chocolate avermelhado aqui, meio bordô, tá maravilhoso. E aqui, ó, a gente vai preencher todas as cavidades do nosso forma. Ó, já vou dando umas batidinhas pra não correr o risco de ficar com bolha, meu bombom. Vou colocar mais. Tem que encher muito bem a forma. E a gente tem que bater bem também para evitar possíveis bolhas de ar. Se quiser bater assim, ó, dessa forma também super funciona. Eu já vou raspar aqui uma parte. E agora a gente vai bater super bem para tirar todas as possíveis bolhas de ar que possam estar aqui no nosso molde. Você pode olhar assim. Ó, é só ir batendo bem. As bolinhas elas vão subindo todas para a superfície. E aí você garante, né? Você pode até dar umas batidinhas extra assim, ó. E olhar para ver se ficou com bolha. Às vezes pode ficar uma ou duas bolhas, mas toma cuidado para não ter. Certo? E aqui a gente precisa virar a forma. Eu tô com um bol um pouquinho menor dessa vez, então vai ser um pouco mais difícil de fazer esse processo. Eu vou começar inclinando pra cá e batendo. E ó, vou batendo delicado, devagarzinho. Certo? Aí eu vou vir aqui e raspar. Aí eu vou virar pro outro lado. E eu vou bater agora pra tirar esse excesso do outro lado também. Tá? Aqui a gente quer uma casca bem fininha e que caiba bastante recheio quando a gente for rechear. Ó, vou tirando esse excesso. E aqui já tá perfeita a casquinha do nosso bombom. Raspa bastante para você garantir um acabamento perfeito. E olha que perfeição que fica essa casquinha. E olha a cor, que incrível também. Fica maravilhosa essa cor. A gente vai levar isso pra geladeira e deixar por aproximadamente 15, 20 minutos para soltar totalmente esse molde, tá? Agora, vamos fazer o nosso recheio. E aqui a gente vai fazer uma ganache mesmo, uma ganache ao leite. E a gente vai adicionar um pouquinho do Contro, que é essa receita aqui, ó, o chocolate, o corante, o chocolate ao leite. Aqui o chocolate ao leite, o creme de leite e o nosso licor de laranja, que no caso hoje estamos usando o Contro, tá? O Contro, para quem não conhece, é um licor de laranja. E aqui a gente vai emulsificar a nossa ganache. O creme de leite já tá aqui. Eu vou pesar o meu chocolate, que eu derreti uma vez só, que isso é bom, que traz bastante praticidade na nossa produção. A gente precisa de 150, né, do nosso chocolate. Vou colocar aqui 150. Foi. E a gente basicamente vem com o nosso licor de laranja, o Contro, e o nosso creme de leite. E aqui eu já tô com um fouetzinho para começar a emulsificar essa ganache perfeita. E aqui, ó, a gente vai misturar, começa devagarzinho, vai mexendo com o fouet. Eu tô usando esse fouet que é um batedor de arame e que deixa a ganache bem lisinha, tá? Se o seu creme de leite estiver gelado, igual esse aqui meu, pode acontecer de essa mistura querer endurecer muito rápido. Mas se você for misturando assim, ó, ele vai dissolvendo. Se precisar, você pode colocar uns 15, 20 segundinhos no micro-ondas, fica perfeito, tá? Ó, mistura, tá vendo? Ó, a emulsão começa a aparecer. Essa emulsão, ela só acontece porque o chocolate tem um ingrediente chamado lestina de soja, que é um emulsificante. Ele tem na composição do chocolate, tá? E aí, quando você começa a misturar, ó,
a ganache vai ficando bem perfeita, tá vendo? Isso aqui é muito interessante. Meio mágico também, a gente misturar chocolate com creme de leite, que é um líquido, né? E a bebida alcoólica, o control. Ele traz um sabor super especial. Olha aqui que linda que fica essa ganache. Se ela talhar, é só você misturar bastante com fouet, que ela vai ficar perfeita dessa forma aqui, tá? Aqui temos uma ganache já impecável pra gente poder rechear o nosso bombom. Eu vou aproveitar que esse chocolate que eu usei, ele vai engrossar daqui a pouquinho. Então eu vou prevenir esse engrossar, levando ele 15 segundos no micro-ondas antes que ele comece a engrossar. E nisso eu economizo muito tempo nesse processo. Só uns 15 segundinhos já é o suficiente e ele vai ficar perfeito. Tá vendo como a gente, ó, não tá fazendo bagunça no meio dessa produção, porque a gente tá com tudo organizado e tudo prontinho e preparado para executar. Se você fizer isso, sua cozinha não vira aquela zona cheia de chocolate. Deixa eu tirar aqui do micro-ondas. Só desligar aqui. Ó, e aqui, opa, eu derrubei aqui, fiz uma baguncinha. E aqui, ó, meu chocolate se mantém líquido e ele vai estar líquido até a hora da gente fazer a selagem. Ó, fiz uma sujeirinha aqui de leve, mas tudo certo. Bom, a gente vai precisar colocar esse recheio de ganache dentro da forminha do bombom. Vamos ver se já cristalizou pra gente poder aplicar ela. Ainda não, a gente vai esperar mais dois minutinhos pra ficar perfeito. Essa ganache aqui, o ideal é você cobrir ela com plástico filme e deixar ela guardada na geladeira. Quando for utilizar, você leva pro micro-ondas aí cerca de 30 segundos, dá uma mexidinha, mais 30 segundos, dá outra mexida. E aí sim, ela vai ficar perfeita, molinha. Você vai ter que emulsionar talvez. Por isso que é importante pegar o mixer e dar uma boa trabalhada no braço aqui, pra ela ficar bem lisinha. E vou te mostrar aqui um truquezinho que eu gosto de fazer com um copo, pra colocar o recheio na manga, que é super prático. A gente pode pegar um copo dessa forma aqui. E a gente pega a nossa manga de confeitar e coloca aqui dentro. A gente veste aqui, ó. E aí a gente pode pôr toda a nossa ganache aqui dentro. Ó a ganache linda. O ideal é rechear o bombom com a ganache nessa textura que ela tá cremosa. Que aí ela senta super bem e fica bem perfeitinho. E aqui a gente só vai pegar e dar um nozinho básico aqui, só pra não escapar a nossa ganache pra nenhum lado. Outra coisa importante é pegar o termômetro e medir a temperatura dessa ganache toda. Ó, tá 27 graus, tá perfeita. Se tiver 30 graus pra cima, você não pode de forma alguma aplicar isso na casca do seu bombom, porque senão você vai destemperar o mesmo e ele vai acabar virando uma meleca. Você vai estragar todo o trabalho anterior da temperagem e da moldagem da casca, porque ele vai destemperar, porque tá quente. Aí vai derreter a casquinha e ela não volta mais a ficar firme, certo? Deixa eu pegar aqui minha casquinha. Ó, já deu uma secada. E agora a gente pode começar a rechear. Eu vou pegar aqui a minha tesoura e cortar. E a gente vai começar a aplicar o recheio aqui. Ele tem que estar bem cremosinho desse jeito, que fica mais fácil de aplicar. Aí ele assenta e não fica aquele biquinho pra cima, estragando o nosso acabamento e finalização do coração, tá? Então essa ganache maravilhosa de contrô. Lembrando que você pode usar o licor da sua preferência, pode ser qualquer licor, combina super. E se você quiser fazer essa ganache branca também, é só seguir a mesma proporção. Olha que lindo que vai ficando. Cuidado para não exagerar no recheio, senão a selagem pode acabar ficando feia. Teve um ali que eu exagerei, mas é bom que eu vou te mostrar como que arruma se você pegou pesado no recheio. Ó, só preencher as cavidades. Eu vou colocar esse molde no congelador para ele criar aquela película e secar, pra gente selar ele com bastante facilidade. Fica bem tranquilinho de fazer a selagem. Ó, quando a gente exagera, por exemplo, essa camada, a gente dá uma inclinadinha no dedo dessa forma
tira todo esse excesso, devolve para o seu bowl. E aqui você não vai ter problema na hora de selar, porque não tá em excesso. Ó, o ideal é rechear bem bonito dessa forma aqui, igual eu acabei de fazer. Eu vou deixar agora no congelador, porque isso vai fazer com que ele gere mais rápido. E a ganache vai criar aquela película no topo, vai ficar muito mais fácil de continuar esse nosso procedimento. Bom, então aqui a gente já fez a casca do bombom, saborizamos uma ganache com licor de laranja, mas pode ser o licor da sua preferência ou qualquer bebida alcoólica, cachaça, vodka, o que você quiser, pode pôr gin também, fica bom, rum, conhaque, whisky, tem diversas opções. E essa daqui é a base da receita, eu vou disponibilizar depois o PDF para você. E vamos lá começar a falar sobre um dos assuntos mais importantes, que é vendas. Então eu preparei aqui uma aula bem maravilhosa, tá? Os corações pintados, corações vermelhos maravilhosos. E vamos falar agora de venda. Esse assunto aqui é um dos mais importantes, porque se você não vende, né? Seu trabalho você não tá vendendo bem, a tendência é o seu negócio não ir para frente. Então, venda é crucial para o seu negócio fluir, para você crescer, para você desenvolver ele e para ele continuar. Se você não vende bem e não cresce suas vendas a cada dia que passa, o seu negócio não prospera, porque cada dia que passa as coisas ficam mais caras, os insumos, e você precisa estar vendendo cada vez mais para você estar faturando e lucrando e investindo e reinvestindo no seu negócio. Então, você precisa muito focar em vendas. Talvez você tenha que sair da produção depois de um tempo e delegando essas funções aos poucos para outras pessoas, né? Funcionários novos no caso, conforme for crescendo seu negócio, para você não ter problemas em não focar em vendas. Você precisa trabalhar com isso. Então vamos lá. Primeiro passo. Opa. Técnica. Tudo é técnica. Existem técnicas de vendas e existem técnicas de vendas que funcionam mais e menos, e tudo isso vai depender de acordo com o seu público. Cada público pede um tipo e uma técnica de venda, mas tem as bases iniciais aqui, tá bom? Você precisa sempre estar investindo em coisas que lá na frente, futuramente, vão estar te causando vendas também. Como, por exemplo, você estar focado, né, nessa parte, e por isso você vai trabalhar com branding, né, que é o fortalecimento da sua marca, que é a experiência que você causa para o seu cliente, aquela embalagem bonita que a pessoa acha incrível para presentear outras pessoas. Geralmente as pessoas compram chocolate para presentear outras. Então, se a embalagem é bonita, se tem uma estética legal, a pessoa olha e fala, meu, que incrível isso, provavelmente ela vai comprar mesmo se o chocolate não for tão gostoso, tá? Um exemplo são várias franquias no Brasil que vendem chocolates, mas que tem embalagem que não são tão bons, né, com muita qualidade, segundo as revistas e as críticas gastronômicas, mas a embalagem é muito bonita e chama muita atenção e é um presente muito especial para dar para a pessoa. Então ela tá trabalhando muito mais com o sentimento de como a outra pessoa presenteada se sente e o status da pessoa que presenteou com aquele chocolate, tá? Então, fortalecer a sua marca é basicamente investir nesse tipo de coisa que parece simples, parece básica, mas se você parar para estudar as cores da embalagem, as emoções, tudo que você traz ali com o seu produto é bem complexo e é muito bom você estar estudando sobre isso futuramente, que no nosso curso novo vai ter um módulo somente sobre isso também, tá? O investimento, ele é constante, tá? Você nunca vai parar de colocar dinheiro na sua empresa, porque senão ela não vai te render, não vai faturar mais. A gente, lógico, vai repetir a mesma fórmula, mas a gente precisa fazer ajustes para ela crescer e melhorar cada dia que passa. Alguns dos investimentos que você faz pode dar certo, como pode não dar também, e você precisa estar sempre contando com isso, de que não dê certo ou de que dê certo, e o que você vai fazer caso esse resultado apareça. Então, isso aí é algo que você vai estar colocando dinheiro, vou investir em embalagens novas, vou investir em sacolas novas para os meus chocolates. Vou investir em um atendimento de WhatsApp personalizado. Hoje eu vou investir em robôs para responderem perguntas mais feitas. Então, tudo isso você vai estar investindo e vai vendo o que funciona melhor. Você vai tirando alguns, adicionando outros, e você vai estar sempre em movimento. Nunca vai faltar trabalho se você estiver empreendendo na chocolateria. Você precisa ter algumas fontes de contatos para você poder fazer vendas.
E isso você vai construindo aos poucos, ela não nasce da noite pro dia. E aqui eu coloquei algumas básicas para você entender. E tudo isso começa com você começar a vender, começar a pegar 1, 2 clientes e entender o que cada um precisa, o que cada um quer, e você vai achar algo em comum entre eles. E isso é chamado de avatar ou persona, né? É o tipo de cliente ideal que compra de você. Quais são as características principais dele? Quanto mais dados você tiver, mais você consegue juntar e comparar com o grupo para você poder segmentar isso futuramente para você estar vendendo mais. Então, por exemplo, meu público, a maior parte são mulheres, de uma faixa etária específica, de um tipo de base salarial específico, que mora numa região tal, e você vai juntando, coletando essas informações para você coletando dados. Quanto mais dados você coletar sobre isso, melhor, e você consegue atender melhor elas também. Você pode fazer um formulário perguntando para as pessoas o que elas esperam, o que elas gostam, o que elas queriam e que não tem ainda, para você criar ali o seu produto com essa base. E muito importante você entender a dor do seu cliente, tá bom? A gente não fala de dor de doer, a gente fala a dor do seu cliente é ele ter um problema e você ter a solução dele. Então, como que isso vai funcionar, né? Qual que é a dor de um cliente que quer chocolates? Eu tenho um aniversário e eu preciso ter uma mesa bem bonita e bem gostosa de chocolates, porque eu quero impressionar todo mundo na minha festa. Talvez ela não vá te falar com essas palavras, mas no fundo vai ser isso. Ela quer mostrar para as pessoas e quer impressionar as pessoas em volta da festa, porque quando alguém faz uma festa, ela faz para as outras pessoas, né? Lógico, não faz para ela mesma, mas é para as outras pessoas olharem, falar, olha, tal pessoa fez uma festa e tal, foi legal, foi divertido, tinha coisas deliciosas. Então essa é a dor dessa pessoa, ela precisa encontrar uma pessoa que faz isso. E aí você tem a solução é o seu produto, é o seu chocolate, é o seu doce que vai enfeitar, deixar a mesa bonita, fazer todo mundo se deliciar e estar enaltecendo essa pessoa que fez essa festa, tá bom? E futuramente essas pessoas vão querer isso na festa delas também, e aí que acontece aquele famoso clássico marketing boca a boca, que é maravilhoso, um dos que melhores funcionam até hoje. Então, você saber as dores do seu cliente é a parte crucial para você poder entregar o produto correto. Você tem que entender bem a fundo os reais motivos, que às vezes não serão ditos, mas você precisa entender esses motivos para você conseguir vender bem. Por exemplo, eu vou trabalhar com chocolates artísticos somente para brinde corporativo. Qual que é a dor daquela empresa? Preciso ter presentes para dar para meus funcionários ou para alguma empresa parceira. Como que eu resolvo isso? Você tem o produto que tem a solução para essa dor, entendeu? Então não é dor de doer, nada do tipo. É a pessoa ter um problema e você trazer essa solução e cobrar por essa solução, e é assim que você faz dinheiro, certo? Aqui uma das principais fontes, lista de contatos e redes, né? Por exemplo, geralmente você já viu pessoas coletando telefone, WhatsApp, e-mail. A gente geralmente coleta isso para ter uma forma de, quando a gente estiver vendendo algum produto, a gente transmite para essas pessoas. E existem várias automatizações que mexem nisso, mas para você que trabalha com produto acabado mesmo, o ideal é você ter uma lista de transmissão no WhatsApp, que quando você tiver um produto novo você manda, pode ser o status do seu WhatsApp, e aí entram as maravilhosas redes sociais, que elas servem para interagir, e você pode por um acaso estar vendendo por ali. Não necessariamente postando, vendendo o tempo todo, mas você pode estar criando um infotenimento, né? Você pode estar fazendo um entretenimento, alguns vídeos, mostrando os bastidores, mostrando os processos, contando algumas histórias de montagem, de entrega de produto. Isso vai entretendo a pessoa, ela vai seguindo você, vai gostando de você e por um acaso ela acha legal e descobre que você vende. E aí a sua venda acontece também. Então não são coisas instantâneas que acontecem da noite pro dia. Você vai construindo isso e vai desenvolvendo aos poucos. E não é um processo tão rápido quanto parece, certo? Existe o marketing boca a boca, que eu expliquei agora, que foi sobre pessoas indicarem o seu trabalho. Então, eu comi numa festa de tal pessoa, nossa, muito bom, vou te passar o contato dele. A pessoa vai acabar comprando porque ela confia na palavra da outra pessoa que indicou. Então vai de boca a boca, boca a boca a boca, e aí
você tem algo com uma conversão altíssima de pessoas que vão comprar muito com você, se elas estiverem indicando. Por isso que é importante você tratar muito bem seu cliente, cultivar o seu cliente muito bem, mimar ele muito, porque se ele estar te indicando, vai ser muito mais barato para você conseguir clientes novos. Existem aqui coisas especiais como grupos regionais. Facebook, por exemplo. Facebook tem a região, por exemplo, eu morava em Osasco. Osasco lá tinha um grupo de vendas de coisas específicas lá da região. Então eu entrava naqueles grupos e divulgava meu trabalho, e aí as pessoas iam atrás porque elas estão naquele grupo justamente para achar coisas para comprar e naquela região mais perto. Então esses grupos de Facebook são muito bons. E se você conseguir entrar em alguns de WhatsApp também, existem, não tantos igual de Facebook, mas existem sim. Tráfego é uma forma de você potencializar, né? Você paga para a rede social distribuir os seus conteúdos e os seus produtos que você está vendendo para alcançar mais clientes. Mas tem toda uma estratégia para desenvolver isso, e você vai ver isso um pouco mais aprofundado lá dentro do nosso novo curso Chocolateria Comercial. Mas é só para você entender que ele existe e você paga um post patrocinado para aparecer para pessoas. E dá para você segmentar ele de diversas formas, como idade, gênero. Por isso que a gente precisa desses dados que são tão importantes. Degustações. Você pode fazer degustações com pequenas porções do seu produto e tá comercializando também, que é uma ótima opção. E quando a pessoa comer, e se o seu produto tiver qualidade, for bom mesmo, ela vai gostar e futuramente vai comprar. E ela vai comprar por um tempo, por um prazo bom. Se você estiver acertando sempre e entregando produtos bons para ela, ela vai ser o seu cliente fiel que sempre vai pedir com você. Vamos lá para o próximo. Então essas são as técnicas básicas de venda. E aqui eu quero te dar uma dica para você tá começando aí, você está começando a produzir chocolates e você quer comercializar eles. Você precisa entender que precisa testar muito, tá? Não é porque você assistiu essa aula aqui que você já sabe fazer e você já é profissional de chocolate que faz os bombons. Você precisa testar, refazer várias vezes. Você precisa ver se tá bom no seu paladar, se a casca ficou boa, se o acabamento ficou bom, se a temperagem ficou boa. E você pode errar no meio desse caminho. E tá tudo certo, é normal, faz parte errar e refazer. Mas antes de um produto chegar à venda do seu cliente, antes de você vender qualquer coisa, você precisa treinar, praticar e dominar esse assunto. Você precisa dominar esse produto totalmente, entender quais são os erros, o que você faz para não errar, para aí sim você poder vender. Então, não tô te dando uma fórmula mágica, uma receita que vai salvar a sua vida aqui, não. Eu tô te dando uma receita, você vai aprender ela, você vai dominar, você vai errar provavelmente, muitas vezes ou poucas, dependendo, né, do cuidado. Se você for aluno, você vai ter um caminho mais fácil, e quando você errar eu vou te explicar o porquê que você errou, nós temos um suporte justamente para isso. E aí sim, você chega no resultado bom, que você acerta bastante e você começa a vender. E aí tem uma coisa que você pode fazer, quando você testa, você gasta. E você pode fazer uns testes, porcionar esses testes, e você pode sair distribuindo como uma degustação para as pessoas. E isso vai deixar uma memória gustativa na cabeça dessa pessoa, que quando ela lembrar de chocolate, ela vai lembrar de você, ou do produto que você estiver comercializando, e ela vai querer muito o seu produto. E aí vai ser muito mais fácil de você vender, porque ela já conhece, ela já provou e já conhece a qualidade. Quando a internet é um pouco mais complicado, porque a pessoa não chegou a comer, ela só chegou a ver. Então você tem que apelar um pouco mais na estética quando você estiver trabalhando com visual. E quando você dá degustação, é muito mais fácil, porque o chocolate cativa a pessoa muito mais fácil, ela mesma comendo. E aí, você tem que distribuir isso. Quando você for distribuir degustação, você tem que distribuir estrategicamente. Não é sair dando para todo mundo. Você tem que olhar ali uma loja e falar, ali tem uma loja de roupa. Talvez eu consiga vender aqui naquele lugar. Vamos lá levar uma degustação? Chega na pessoa, olá, tudo bem? Eu trabalho com os chocolates. Ó, esse aqui é meu cartãozinho. Meus contatos estão aqui. Se você quiser fazer uma parceria, tiver interesse, você chega com esse tipo de abordagem nos lugares. E você pensa se aquele lugar tem potencial para vender o seu produto. Você tem que ver qual matéria-prima você está usando, quanto que ele custa, e aí você chega no local para estar vendendo. Porque se você faz aqueles bombonzinhos enrolados no papelzinho chumbo, bem basiquinhos, bem clássicos,
você não vai conseguir às vezes vender numa boutique, você vai conseguir vender numa loja mais simples, num salão de cabeleireiro de bairro. Então você vai procurando esses lugares e entender, você vai pensar isso estrategicamente para distribuir, não é só fazer degustação e sair dando para todo mundo. Então você vai pensar em clientes em potencial. Por exemplo, sua família, você não vai ficar dando um monte de degustação para a sua família, porque provavelmente não são eles que serão os seus clientes, tá? Não são eles que vão os que mais te apoiar. Às vezes o pessoal de fora te apoia mais e você tem que buscar clientes que não te conhecem para você se apresentar e mostrar um trabalho novo para eles e conquistar, certo? Então, use os testes como degustação. Só não vai dar um teste errado, né? Se der errado, você não vai dar ali o produto, lógico. E um teste não é dar uma fornada inteira, é você dar 1, 2 bombons por pessoa no máximo, tá? Ou fazer uma caixinha com no máximo 5 doces, pra você não gastar tanto fazendo esse processo. Converse com o seu público. Então, se você usou essas estratégias aqui, você começa a distribuir, as pessoas começam a pedir, você teve pedidos, começou a vender, começou a comercializar, maravilha, você agora está vendendo, oficialmente vendendo os seus produtos e você já começa a faturar com eles. E aí tem uma coisa muito importante, que é você conversar com o seu público. Você precisa entender o que ele precisa, o que ele quer, o que ele espera de você, porque comunicação é tudo. Se você se comunicar direitinho com a pessoa, ela te passa o que ela quer e você consegue fazer exatamente o que ela precisa. Se você fizer só o que você quer, talvez você perca esse cliente. Então você tem que atender esse cliente da maneira que ele precisa, porque ele está te contratando para isso. É sobre ele, não é sobre você. É você atender o que ele precisa, certo? Isso é importante. Ouve o que ele tem para falar e vê o que dá pra você fazer pra agradar ele cada vez mais. Então se a pessoa, às vezes a pessoa comprou, te deu um feedback, falou, gostei e tal. Poderia ter um pouquinho mais de licor. Você pode pôr um pouco mais na próxima, faz uns testes. Você tem que ver o que dá pra fazer pra melhorar, pra ele cada vez mais gostar de você e ficar ali com você mesmo. No final você vai ter clientes que serão seus fãs e que vão te amar assim muito, porque você atende eles da maneira que precisa e que eles querem, tá bom? Cada público tem um gosto e foca bastante em fazer coisas específicas, tá bom? Se você só faz chocolate, tipo assim, eu mexo com chocolate, ponto, é uma coisa. Agora, se você trabalha específico com chocolates artísticos para casamentos, se você trabalha com doces finos, essas são as segmentações que existem no mundo do chocolate. Se você trabalha com bolos decorados em chocolate, né, um bolo chocolatudo, né, aquele clássico com ganache, um monte de cobertura, aquele monte de coisa, cada um tem um público para isso e você precisa focar. E quanto mais especialista você for em um nicho bem pequeno, mais você ganha autoridade, mais você cresce, porque você mexe com algo muito específico e somente um público muito segmentado vai atrás de você. Então, por exemplo, né, eu sou especialista em chocolates artísticos com pintura em manteiga de cacau colorida, bem específico. Mas eu te apresento um leque de outras opções que o seu pode ser um outro nicho também, tá? Mas os chocolates artísticos eu sempre foco bastante porque esteticamente chama muita atenção e é um diferencial. Tem gente que só faz trufa, tem gente que só faz bombom, tem gente que só faz bolo decorado em ganache. Então, o que faz bolo decorado em ganache provavelmente nem sabe mexer com temperagem. Então, pra vocês entenderem que é um leque tão grande que você precisa escolher um nicho, um subnicho e você trabalha específico só nessa área. E quanto mais você focar nisso, mais você vai ser reconhecido, porque se você fizer muitas coisas ao mesmo tempo, eu faço bolo de casamento, pasta americana, ganache, eu faço docinho pra festa, eu faço docinho pra festa infantil, eu faço modelagem, aí a pessoa fica um pouco perdida, ela não vai te conhecer por nada, porque você faz um monte de coisa, então você não faz nada. Então quando você foca em uma coisa só, é muito mais interessante. E aí você escolhe um público lógico pra isso, tá? E aqui a gente fala um pouquinho sobre pós-venda, ou sobre o clássico over delivery, que é você entregar mais do que o esperado e combinado. E aqui não é sobre você pedir, o seu cliente pedir 100 doces e você mandar 120 doces, não é isso, tá? O over delivery, ele serve como uma informação e é uma ferramenta para você entregar mais para o seu cliente e passar bastante segurança para ele. Eu vou dar um exemplo que aconteceu já comigo, que é um exemplo muito bom de over delivery, que é um cliente chegar e falar assim, oi, tudo bem, acompanhei seu trabalho e tal, quero encomendar
chocolates para um aniversário. Eu não quero fazer nada com brigadeiro porque as pessoas não gostam de brigadeiro, querem só bombons e só com chocolate ao leite que vai ter criança. Beleza, já me deu muitas informações. E aí eu pergunto, né, quantas pessoas são? E aí ele queria 2.000 bombons. E eu falei, quantas pessoas são? Ela falou, são 50 pessoas. E aí eu pensei, 2.000 bombons vai sobrar muito. Então eu falei assim, posso te dar uma sugestão, né? Porque a gente também não chega de uma vez, a gente chega aos poucos no cliente e fala assim, posso te dar uma sugestão? Essa quantidade é muito para uma festa de 50 pessoas. A gente calcula de 4 a 6 doces por pessoa na festa quando tem bolo. Quando não tem, a gente põe mais. Vai ter bolo? Ele vai. Eu falei, então, se você pedir ali uma quantidade de mais ou menos 250, vai ficar boa a quantidade, vai sobrar e tá tudo certo. Ele queria que sobrasse bastante, mas 2.000 era muito, né? E aí eu falei assim, essa quantidade aqui tá boa. Se você quiser um pouquinho de segurança, põe 280 e ainda vai sobrar bombom, tá? Aí ele, beleza então. Aí foi isso. Aconteceu a festa, entregou, e aí a pessoa volta e fala, olha, tava tudo ótimo e tal, que bom que você me falou que não eram 2.000. Porque se eu tivesse pedido 2.000 da minha cabeça, ia sobrar muito, porque sobrou uma quantidade legal aqui. E obrigado pela informação, e nisso você conquista um cliente. Você fez uma entrega a mais, que é uma informação que ele não tinha, e que ela é valiosa, porque senão ele estaria fazendo uma compra muito diferente. Eu poderia ter chegado e falado, não, deixa ele pegar 2.000, eu ganho ali em cima e acabou. Mas o over delivery é basicamente isso, é você fidelizar o seu cliente, entregando uma entrega justa e certa, e a mais também, porque você deu uma informação, né? Isso você pesquisou, você estudou e você tem um estudo de mercado justamente para isso, mas você deu para essa pessoa, e não é sobre dar doces a mais só, pode ser também, mas não é. E isso você fideliza um cliente que fica muito tempo com você. E acho que é um dos melhores exemplos de over delivery que você pode fazer aí. E existem muitas outras formas de você estar fazendo isso também. O seu posicionamento sobre problemas pode conquistar para sempre o seu cliente. Então é isso, se a pessoa estava com problema e você ajudou ela, pronto, ela vai querer ficar sempre com você, tá? Depois que você vender, você tem que se mostrar preocupado com o que o cliente achou, tá? Então você pode mandar um feedback, você pode falar assim, oi, tudo bem? Na segunda-feira, né? A pessoa pediu no sábado, você entrega no sábado, chega na segunda-feira, oi fulana, tudo bom? E aí, deu tudo certo a festa? Aconteceu? Deu tudo ok? Você gostou? Tava tudo bom? Tinha alguma coisa com algum problema? Deu tudo certo? Não é todo mundo que vai responder, tá? E tá tudo bem, não tem problema não. Não é todo mundo que vai te responder isso. Mas você chega, pergunta, e quem responder e te der um feedback bom, você pode pedir autorização para essa pessoa e falar, posso estar postando esse feedback sem seu nome, claro, e tal. Porque isso você vai postando na sua página e isso vai te gerar mais vendas, porque se tem pessoas falando de você, as pessoas vão atrás ali para ver o que está acontecendo. E aí você pode ganhar mais clientes e muito mais autoridade por causa disso também, porque é um cliente falando bem do seu trabalho e os outros clientes, os outros futuros clientes ou clientes em potencial vão acabar gostando dessa ideia e provavelmente vão pedir também, certo? Então só antes da gente continuar aqui, eu tô com o meu molde e eu coloquei ele, ó, ele já secou bem o meu recheio e a gente vai selar agora esses bombons. A gente vai colocar bastante chocolate aqui em cima. Ó, vou usar o mesmo vermelho. Como ele tá bem gelado, pode acontecer dele acabar querendo ficar uns buracos, mas o que a gente vai fazer? Batidinhas. A gente vem aqui com a espátula de uma vez e com força e raspa aqui para tirar todo o excesso dele. Ó, se ele ir cristalizando, passa a espátula mais de uma vez, mas não é o ideal você tirar dessa forma aqui. Então eu vou te mostrar aqui um truquezinho que dá para fazer. Ó, você pode vir aqui com a espátula bem devagarzinho e você tira essas partes que cristalizaram. É muito importante raspar bem pra ficar bem acabado, né? Ninguém gosta de chocolates com acabamento feio. Ó, vai tirando porque tava bem frio, né? Ó. E aí você vem aqui e vai tirando aos pouquinhos, com cuidado, devagar, com carinho, pra não estragar esses seus bombons. Ó, vem aqui bem aos pouquinhos. O ideal é você deixar esse recheio descansando 24 horas em temperatura ambiente
pra secar o ganache e não ter problema quando você for fazer esse processo aqui de selagem, tá? Ó, então aqui, ó, limpei. Saiu certinho. A gente vai agora levar pra geladeira e deixar mais um pouquinho só pra ele terminar de descolar do molde, tá? Vamos deixar aqui mais uns 5, 10 minutinhos, que é o suficiente também pra gente encerrar essa parte. Ó, sujou com chocolate, limpa na hora. Então bora lá. Voltando aqui, a gente falou sobre vender e sobre se mostrar preocupado pra conversar com seu cliente. E essa preocupação vai fazer com que, se aconteceu algum problema, você consegue corrigir esse problema fácil, tá? Então, tipo assim, o cliente, eu tive um problema, faltou doce, não ficou legal, não gostei, não achei tão bonito, a cor não ficou tão legal. E aí você escuta esse cliente e vê o que você pode fazer na próxima pra não dar esse problema de novo. E você tenta reparar o dano caso aconteça. Por exemplo, vou contar aqui uma história que já aconteceu comigo, que eu fui entregar um bolo, e era um bolo de chocolate, e eu entreguei um bolo de morango. Eu troquei o bolo das festas, entreguei errado o bolo. A pessoa chegou e falou, poxa, você mandou errado e tal, e a pessoa não comia o sabor que você trouxe, é aniversariante, deu um vacilo grande. Beleza, erramos. A gente chega primeiro e fala, olha, desculpa, me confundi aqui, fiz errado, de verdade, né, um problema. Não sei como eu posso estar corrigindo isso, na próxima eu te dou um voucher, eu posso devolver seu dinheiro, porque você conquistar esse cliente e você não perder ele é importante, porque ele te rende muito mais. Então, essa coisa de você dar um voucher pra na próxima ela pedir, você entrega um produto super bom pra ela continuar pedindo com você. Às vezes a pessoa vai embora mesmo, ficou chateada porque deu errado e tá tudo certo, mas você tenta fazer o máximo possível pra reparar qualquer possível dano que você possa ter feito errando, porque tá tudo certo, a gente é humano, a gente erra, nosso negócio de vez em quando as coisas dão errado, e o importante é como a gente reage em relação a isso. A gente tem que pedir desculpa pras pessoas, tentar consertar o máximo possível, e numa próxima a gente foca pra não errar de novo com isso, tá? Outra coisa, colete melhorias, né? Às vezes a pessoa às vezes não aconteceu um problema tão grande, mas ela fala, eu queria que tivesse um pouquinho mais colorido, eu queria que tivesse um pouquinho mais forte o sabor, eu queria que fosse mais suave, eu queria que fosse mais doce, né? Então você pode ir buscando essas melhorias aos poucos, e a partir daí você já otimiza, documenta, escreve direitinho pra não acontecer mais os outros erros que você for fazer. Erre coisas novas, não erra 2 vezes a mesma coisa, que não é inteligente isso. Aqui eu já falei, né? Vamos pra nossa parte aqui. Falamos do over delivery. Voltamos aqui para os nossos corações. E esses coraçõezinhos aqui vocês podem estar vendendo muito, não só no Dia dos Namorados, mas as caixinhas de chocolate que as pessoas dão de presente para outras. Coraçãozinho, pessoas, né, casais, né, pessoas que se amam, elas dão os coraçõezinhos que tem esse símbolo. É muito legal. E é sempre bom se pôr uma coisa alcoólica, uma coisa picante, algum sabor especial assim, que vai ser divertido, e a pessoa em aniversário de namoro, aniversário de casamento, Dia dos Namorados, eles vão estar presenteando, justamente porque é uma coisa que vende o ano todo. Então você vai estar vendendo esses coraçõezinhos o ano todo. E se quiser fazer isso com cachaça, vodka, de caipirinha, o sabor que você quiser, você pode estar executando também. Então aqui a gente finaliza a nossa aula 3, que foi sobre vendas e os corações recheados com licor, que é o control. Então é isso, essa é a nossa finalização. E olha no detalhe como fica lindo esse resultado final.